Mentes brilhantes. Oferecimento. Britador Dalhoz. 63 anos de tradição e credibilidade. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame Britador Dalhoz. Aqui a base é firme. Embreagens Equicope. Inovação e tecnologia para novas demandas automotivas, proporcionando tranquilidade e confiança ao dirigir. Equicope, há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutricosméticos. Produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos para sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projetando e construindo soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais com acompanhamento de engenharia e construção. Acesse maptec.ind.br. Vividence Linhas de Transmissão. Há 50 anos atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviços essenciais para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E Loja Hering Store Pato Branco. Conforto e estilo presente em cada detalhe para homens e mulheres. Hering Store Pato Branco, o básico do Brasil que veste muito bem você. Apneia do sono, distúrbios do sono, apneia obstrutiva do sono, mais conhecida. Existem situações que o paciente tem dificuldade de respirar ao dormir e muitas vezes não entende o porquê isso está acontecendo e acaba tendo algumas alterações comportamentais no dia seguinte, por exemplo, irritabilidade, sono, e algumas dores musculares, algo assim. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre os distúrbios do sono, a apneia obstrutiva. Existem dois tipos, a apneia obstrutiva central, que é controlada pelo sistema nervoso central, e aquela que é apenas obstrutiva, onde as vias aéreas posteriores ficam bloqueadas por algumas razões, muitas vezes por flacidez muscular, que vem associado à idade, às vezes associado também à bebida alcoólica, associado a algum tipo de patologia e às vezes também o biotipo da pessoa. Pessoas que têm o pescoço mais curto, têm um pouco mais tensão muscular, também vai fazer as obstruções respiratórias ao dormir. Então, nós na odontologia temos um tratamento que é alternativo quando a pessoa não se adapta muitas vezes com o CPAP, com o BIPAP, que são os aparelhos recomendados pelo médico otorrino geralmente. Então nós usamos esse aparelhinho aqui, que é um aparelho próprio para distúrbios do sono de apneias obstrutivas, que é lógico, a gente vai recomendar embasado no exame de polissonografia, que é um exame que hoje pode ser feito em casa, não precisa ir para uma clínica como normalmente ia no passado, e a gente tem uma técnica adequada para fazer esse aparelho. Ele vai ser encaixado nos dentes, na boca da pessoa, e vai ter uma regulagem, que chama titulação. Tem um tubo telescópico, que é um encaixe aqui atrás, e ele desloca para frente ou para trás, um pouco mais, um pouco menos, abrindo as vias aéreas posteriores, liberando a respiração, então, para o paciente não ter aquelas paradas, aquelas pequenas apneias ao dormir, e também o ronco, que vai melhorar bastante. Enfim, isso são recomendações que a gente faz e, de certa forma, para facilitar a vida da pessoa, porque o CPAP é uma máscara, o BIPAP é um aparelho mais complexo, em casos, é lógico, é necessário, mas esse é um aparelho simplificado e que, quando você tem até 36 apneias noturnas e apenas obstrutivas, nós com o nosso aparelhinho odontológico resolvemos no 100%. Casos um pouquinho mais preocupantes, que tem um grau maior, um número maior de apneias, aí é lógico, é bem avaliado através do profissional da odontologia, que tem algum preparo para isso, é lógico, e vai recomendar para um médico fazer a avaliação, para ver se tem alguma patologia associada ou não. Caso contrário, indica-se então tratamento com CPAP ou BIPAP.
Estamos chegando, meus amigos, para mais uma edição do podcast Mentes Brilhantes, este espaço pelas redes sociais que se propõe, a cada novo episódio, ouvir, conhecer uma nova mente brilhante. E claro que você pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que a cada novo episódio o próprio sistema te avise que nós temos uma nova mente brilhante. Estamos recebendo hoje, como nossa entrevistada, uma patobranquense. Ela nasceu aqui em Pato Branco, é engenheira civil, é escritora, autora da obra A Dona da Pensão, um dos assuntos que nós vamos falar. Ela foi secretária de saúde, ela foi eleita por 3 mandatos consecutivos deputada federal. É representante do Brasil na ONU e em diversas missões oficiais internacionais. Em fevereiro de 2023, ela assumiu a Secretaria de Estado da Mulher e da Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná e, desta forma, vem desde então fomentando o desenvolvimento e a promoção da igualdade de gênero, raça e gerações. Essa é a minha amiga Leandro Dal Ponte. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Que honra, Balduino, estar aqui junto honra é contigo. minha. A honra Que é alegria. minha. Vamos começar o seguinte, você vai fazer uma breve autoapresentação. Onde você nasceu, já disse, né? A tua composição familiar, teus pais, enfim, fale um pouco de você. Bom, eu sempre gosto de começar da onde a gente está, né? As pessoas sempre olham para a gente e sabem o que a gente é. Mas poucas pessoas acabam descobrindo quem a gente é e assim sucessivamente tantas outras. A origem, as lutas, Exatamente. os desafios enfrentados, né? Mas assim, embora muitos se interessem hoje pela nossa história, pelo que a gente é, eu não nasci deputada, não nasci secretária de Estado, né? Nasci aqui em Pato Branco, mas a minha família é de Chopinzinho e para chegar onde eu estou hoje, eu tive a oportunidade de estar apoiada em ombros de gigantes. E gigantes, não pessoas poderosas, pessoas ricas ou coisa do gênero. Pessoas que me ajudaram a acreditar em mim. Você foi uma delas. Muito obrigado. Você é um desses gigantes e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Mas também eu sei que tive muitas oportunidades. E isso faz a diferença na vida das pessoas. Quando você, além de ter a oportunidade, você consegue acessar essas oportunidades. E a primeira dela foi quando o prefeito de Saudade do Iguaçu, falecido Daisy Trento, me convidou para mim ser secretário de saúde. Esse fato, na época, na cidade, gerou muita polêmica, pelo fato que ele convidou uma pessoa para ser secretário de saúde que tinha 20 anos. Muito Imagine você, jovem. né? A gente, quando é jovem, tem um monte de coragem e nada de juízo. Verdade. E eu, corajosa e desajuizada, aceitei o convite. E fui muito assim questionada, e o prefeito também na época, o que uma menina de 20 anos ia fazer pela saúde das pessoas, já que quando a gente tem essa idade, pouco a gente sabe ainda da vida. E eu afirmei assim com muita convicção à época, e isso se tornou uma missão daí na minha vida, que eu podia não saber ainda o que fazer, mas eu sabia o que era usar. Porque lá na minha casa, minha família sempre morou em Chopinzinho. Quando um de nós ficava doente, tinha que ir no posto de saúde 3 horas da manhã, tirar uma ficha e torcer que desse tudo certo. Porque se não desse, a gente não tinha outro recurso. Porque o meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora, nós somos em 11 irmãos. Caramba! Então, eu Família me comprometi grande. a fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse pela minha família. E, ao trabalhar ali dentro da Secretaria de Saúde, lidando com a fragilidade da vida das pessoas, eu descobri minha vocação, que é cuidar de gente. E, desde então, eu estou nessa caminhada. Trabalhei os 4 anos ao longo daquele mandato e, no ano de 2000, eu decidi que não queria mais ficar ali no município, eu queria poder estudar, que eu não tinha feito faculdade, tinha parado de estudar logo que tinha assumido a secretaria. E, conversando com o Cleo, que é o meu esposo, decidimos, então, que eu me mudaria para Curitiba, e eu fui sozinha, ainda em 2000, porque quando eu falei para ele que eu queria ir para Curitiba, ele falou, mas e se não der certo, né? Tudo que a gente tem está aqui. Eu falei, se não der certo, eu volto.
Se der certo, tu vai para lá. E eu fui, em 9 de dezembro de 2000, fizeram 25 anos agora, fundar a Casa de Apoio Ideal. Nossa, mas tão jovem, né? Realmente. Então, com 20 anos, secretária de saúde, contestada, mas o prefeito bancou. E 4 anos depois, você já foi empreender. Sim. É mesmo? Tá. E aí, quanto tempo antes de entrar para a vida pública pleiteando um cargo? Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu fui morar na Casa de Apoio. Eu moro lá até hoje. A nossa vida melhorou um pouco, porque agora a gente vive de parede e meia. A Casa de Apoio já era de vocês, era um espaço que vocês Eu cheguei já em cuidavam. Curitiba em 2000 e fundei a Casa de Apoio. Hoje ela tem 25 anos e é a maior casa de apoio do Brasil. Acho que muitas pessoas... Quer fazer uma descrição do que é a Casa de Apoio? A gente faz um parênteses aqui, depois retoma ali a tua história. Quando eu era secretária de saúde, tudo que a gente precisava de serviços de média e alta complexidade, assim, tratamento de doenças um pouco mais complexas, eu tinha que mandar as pessoas tudo para Curitiba. E eu perdi muitos amigos. Meus amigos perderam os pais, perderam entes queridos, porque desistiam do tratamento. Não é fácil, né, Balduino? Uma pessoa que mal saiu muitas vezes do Urutu, da linha Biguá, conhecia somente Chopinzinho, Oxalá, se conhecesse Pato Branco, de repente ter que arrumar as malas, levar na bagagem a pior notícia da sua vida, que descobriu que está com câncer, com leucemia, que precisa fazer um transplante, ou acompanhar alguém que ama na vida e ir para uma cidade que nunca foi, enfrentar, né, hospitais que nem imagina o que vai acontecer da sua vida. E essas pessoas desistiam do tratamento. Porque não conheciam a cidade ou porque tinham muito medo do que ia enfrentar, porque não conheciam ninguém. E quando eu decidi ir para Curitiba, eu decidi ir para fazer esse trabalho de acolhimento das pessoas que precisam fazer tratamento de saúde fora do seu domicílio, longe da sua família. Isso muda a vida das pessoas. Casa de Apoio. Exatamente. Lá as pessoas têm acolhimento, tem alimentação, transporte, hospedagem, e eu acreditava muito que se eu estivesse lá ajudando as pessoas, acolhendo as pessoas, elas não desistiriam. Durante 13 anos, eu trabalhei na Casa de Apoio. Fui eu que sempre cuidei da casa, e lá eu fui de tudo, né? Eu lavei, passei, cozinhei, fui motorista, fui recepcionista, fui gerente, enfim. As pessoas... Porque em geral, a casa não tinha uma estrutura como tem hoje. Ela foi, e o Cleo ainda não tinha ido para Curitiba, teu esposo. Logo, passado uns 4, 5 meses, ele já teve que ir. E lá as pessoas me conheciam assim, como a dona da pensão. Né? E a casa foi crescendo, a gente foi trabalhando, mas, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que as pessoas continuavam desistindo do tratamento. Porque a gente ia se dando conta que aquela pessoa que tinha vindo não voltava mais. E eu percebi que as pessoas, por mais que elas tivessem um bom atendimento, ninguém vai para Curitiba para comer bem, para dormir bem, para passar bem. Ela vai para lutar pela vida, ela vai em busca de tratamento, em busca de cura. Mas, principalmente o câncer, ele é tão perverso, ele exige tudo de quem não tem mais nada para oferecer. E é muito difícil tudo isso. E eu tive muitas contrariedades ali, eu acompanhei muitas pessoas no hospital, eu vi muitas vezes a pessoa ser jogada numa vala comum como uma estatística, e isso sempre me incomodou muito. E foi a partir disso que, depois de eu ter ingressado na faculdade, hoje eu tive a oportunidade também de ter uma formação, eu sou engenheira civil, num momento, acho que de euforia, com a Marina Silva, que tinha vindo para o Partido Verde, e ela seria candidata a presidente da República, a primeira mulher a concorrer a esse cargo. Eu não me lembro direito, mas eu acabei me filiando ainda no tempo da faculdade no Partido Verde. E quando foi início de 2010, o Partido Verde tentando encontrar pessoas para concorrer às chapas de deputado estadual, federal, em especial mulheres, porque na época você tinha que preencher a cota, como hoje, né? Mas na época tinha começado aquela obrigatoriedade de ter mulheres na cota. Um belo dia, bateu na minha casa um operador político do Partido Verde, pedindo se eu queria ser candidata. Eu falei, não, eu... E você já tinha quantos anos? Eu já estava com quase 30, né? Estava já foi um pouco mais adulta.
E você aceitou? Foi em 2010 isso já, né? Não, já tinha mais de 30. Já tinha mais. Já tinha mais de 30. E daí, não, eu não aceitei. Ah, não, Eu né? falei que aquilo não tinha nada a ver comigo. E dali uns dias ele voltou lá. Ele falou, olha, o nosso partido tem tudo a ver com você e a campanha desse ano tem tudo a ver com você. E eu não dei muita bola para ele. Ele falou, tu quer escutar qual que é o slogan da nossa campanha? Cuidar da vida da nossa natureza. Eu falei, então chame um ambientalista, porque eu não entendo nada da natureza. Ele falou, não é uma questão da natureza ou de meio ambiente, é uma questão de vida. E quando a gente cuida da vida, a gente tem que ter vocação. E a gente acha que você tem esse perfil. E eu falei, não, eu não vou e tal. E o cara me insistindo. Aí eu falei, vamos lá falar com meu marido, então, né? E o Cleomar tu conhece. É uma pessoa maravilhosa, mas ele é bem sistemático. Objetivo, prático, pragmático. E eu cheguei lá achando que meu marido ia dar um corridão no cara, né? Falei, olha, ele é do Partido Verde e tal. E meu marido só fazendo assim com a cabeça, e o cara, em vez de cumprimentar meu marido, falou para ele assim, escute, se a tua esposa fosse candidata a deputada, quantos votos você acha que ela faria? Meu marido olhou para ele e falou assim, de certo que 2, o meu e o dela. E ele falou, você tem que ir. Uma manifestação de apoio. Porque o maior desafio das mulheres na política é convencer a família. E ele está dizendo que vai votar para você. Daí eu falei, não, na verdade, ele veio aqui pedir para mim fazer um programa e tal. Meu marido falou para mim, me surpreendendo mais uma vez, e por que tu não vai fazer? Olha, que interessante. E de quando eu fiz esse programa, com essa voz aqui, que é inconfundível, as pessoas começaram a ouvir no rádio, assistir na televisão, e começaram a vir me perguntar por que se eu iria ser candidata. E eu falei que não, que eu só estava fazendo um programa de TV, que o partido insistiu. E as pessoas falaram, mas por que não? Você conhece tanto nossos problemas. Você sabe que a gente sofre. Se você estivesse lá, seria uma pessoa próxima que a gente teria com quem falar. E foi mais ou menos assim. Estava nascendo a deputada que depois ganhou 3 eleições. Mas naquela eu não me elegi. Eu lembro. Faltou pouco, né? 164 votos. Foi por pouco, realmente. 164 votos. Ficou frustrada? Não, fiquei... Animada? Na verdade, eu fiquei assim... Foi menos surpresa. do que precisava, mas te surpreendeu também? Na verdade, foi pouquinho, né? Se eu soubesse... E todo mundo dizia para mim, depois da eleição, se eu soubesse, eu tinha ligado para meus parentes. E as pessoas, elas meio que assumiram essa não eleição como se fosse algo delas. Foi tão bonito isso, foi bem comovente, né? E sempre me dizendo, mas vai de novo, que na próxima a gente vai trabalhar mais, como se elas tivessem alguma responsabilidade por eu não ter me elegido naquela. E tu sabe que em 2014, então, por conta de todos esses apelos, eu acabei sendo candidata de novo, e a minha votação praticamente dobrou. Porque realmente foram essas mesmas pessoas que me ajudaram. Aí você sobrou voto. Lembra quantos você fez? 81 mil. E precisava quantos? Também lembra? Na época, não precisava mais de 40. Olha só, o dobro do que você precisava. Aí no segundo, você foi mais longe ainda. Fomos para casa de mais de 100 mil votos. Mais de 100 mil. E nesse terceiro mandato, fui a primeira mulher a me reeleger deputada federal por 3 mandatos. Paraná não tem esse histórico e... Claro que para mim é um orgulho, mas também... A primeira mulher de 3 mandatos consecutivos na história no do Paraná. No Brasil já tem outras. Tem, mas aqui no Paraná é a primeira vez. Isso, claro, em questão pessoal me orgulha muito. Mas em luta coletiva a gente tem muito ainda para avançar, né? E quando o governador me convidou para mim ser secretária de Estado... Só antes, deixa eu ver, na vida parlamentar, o que você destacaria como relevante ali nesses 2 mandatos e meio, porque depois tu foi para a secretaria, embora continuou como parlamentar, né? O que tu poderia destacar como relevante? É ainda essa bandeira que protege o idoso, aqueles que não estão incluídos no processo social? O que é a tua grande... o suprassumo dos mandatos? Eu vejo que, primeiro, a missão pública é servir as pessoas. E eu não entrei na política porque preciso do emprego. Eu entrei para fazer a diferença. E eu acredito que a gente avançou muito nesse meio tempo. Hoje tem leis importantes em nosso país que são de minha autoria. Por exemplo, o plano de metas de enfrentamento à violência contra a mulher é uma lei apresentada na Câmara dos Deputados de minha autoria. Hoje os estados precisam ter meta e cumprir essas metas para acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública. É uma conquista extraordinária. Aqui no Paraná a gente tem
como todo o Brasil, situações graves de violência contra as mulheres. Mas nós tivemos, inclusive essa semana, né, a notícia de uma redução bastante significativa no número de feminicídios. Com o trabalho que a gente vem fazendo e fruto também dessa luta que vem desde lá de trás, a gente teve 15% de redução. Caramba! A gente precisa avançar para zerar, Sim. né, a violência em nosso país, em especial contra as mulheres. Mas a gente também sabe que tudo isso são avanços e muito daquilo que a gente plantou lá atrás, porque ela vem se consolidando. Uma outra demanda muito importante que eu vivi na pele, tive a honra e a dor de viver o envelhecimento da minha mãe, que infelizmente nos deixou ano passado, mas se hoje vive estivesse, teria 93 anos, foi poder cuidar dela. Mas cuidar de uma pessoa idosa exige muito da família. Verdade. Nem todos têm a condição que Deus me deu o privilégio de ter, de poder cuidar dela. E é muito difícil para a pessoa idosa também quando envelhece, mesmo com todo o cuidado necessário. Eu fico sempre imaginando e me colocando no lugar daqueles que não têm. E na Câmara dos Deputados, em 2019, eu apresentei também o projeto de lei que cria a Política Nacional do Cuidado, que foi aprovada em 2024 e que na segunda-feira, dia 15, foi lançado o Plano Nacional da Política do Cuidado e o governo destinou 25 bilhões de reais para essa política. E o que isso muda? Que é aquela sementinha lançada lá que agora está... Isso muda porque cuidar, claro, é um ato de amor. Mas até aqui era uma função social. Hoje é um direito. Então, toda pessoa dependente vai ter o direito do cuidado, garantido pelo Estado, que vai ter o dever de prover isso. E mais do que isso, também vai ser um direito e um dever, um direito do cuidador e um dever do Estado cuidar de quem cuida. O cuidador também vai ser remunerado pela nova legislação? Ele não está explícito na lei federal, porque a gente não tem como colocar isso numa lei federal, mas do Estado do Paraná temos novidades. Ah, é? E dá para adiantar? Com certeza. Desde que o governador me convidou para estar aqui no Estado do Paraná, à frente da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, eu aceitei, não deslumbrada pelo poder ou por um cargo. Eu vim aqui por uma missão. E ele sabia disso, e eu reconheço o quanto ele foi visionário em criar uma secretaria de futuro. Porque hoje mais de 50% da população paranaense é composta por mulheres. E as mulheres têm o direito também de prosperar na vida. Mas a gente precisa abrir esse caminho, porque ainda temos pelo menos 400 homens de desvantagem, só falando na história do Brasil, quando a gente tenta nivelar direitos entre homens e mulheres. Embora garantido esse direito pela Constituição, a gente sabe que na prática nós estamos bem longe ainda de ter esse direito garantido. E a população tem envelhecido aqui do Paraná muito aceleradamente. Em 2027, nós teremos mais pessoas com mais de 60 anos do que menores de 14. Isso é uma boa notícia. Vamos viver bastante. Mas ninguém se prepara para viver bastante, porque ninguém quer ficar velho. É verdade. Não é verdade? Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho. Sabe por quê? Pelo aquilo que o Papa Francisco me falou no dia que eu tive em audiência particular com ele. Ele disse, o futuro da humanidade a gente só sabe. É viver muitos anos. O desafio é fazer o Gabrielzinho, teu menino, olhar para esse futuro e ter esperança e não enxergar um naufrágio. As pessoas sendo desrespeitadas, desvalorizadas, vítimas das mais tristes crueldades, violências, negligência. Então, quando o governador cria isso, a gente cria uma política de Estado chamado Paraná Amigo da Pessoa Idosa, que foi, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde em agosto desse ano como o primeiro território da América do Sul amigo da pessoa idosa e um dos 8 do mundo que tem esse reconhecimento. Isso é significativo, realmente. Isso é fruto de um trabalho construído a muitas mãos, de forma intersetorial, em várias secretarias, mas principalmente por hoje ele ter essa articulação. E dentro do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, o nosso principal foco é cuidar das pessoas. E cuidar de todas as pessoas, daquelas que têm vitalidade e que vão poder ter anos de vida saudável, mas também daquelas que precisam de cuidados. E foi por isso que nós criamos a Bolsa Cuidador Familiar. Olhando para a vivência da minha mãe, da minha irmã que saiu lá do Mato Grosso,
largou a família, veio aqui, 7 anos cuidando da mãe, eu tinha como retribuir ela, como remunerar ela. Mas quantas são as pessoas que não têm essa possibilidade? Então, a Bolsa Cuidador Familiar vai ser uma transferência de renda para aquela pessoa que precisou largar do serviço, parar de trabalhar para cuidar do pai, da mãe, da sogra, do sogro. Isso vai ser um recurso contínuo de meio salário mínimo para que essa pessoa tenha o mínimo de dignidade. Desde que ela preencha os requisitos de não ter outra função, né? não esteja exercendo nenhuma outra função, não tenha renda, e a pessoa idosa tenha um nível de dependência que passe do grau 15. Estamos falando aí de uma pessoa que precisa de atendimento contínuo. É uma pessoa que, por exemplo, não pode... ficar sozinha. Ou se automedicar, não entende as doses, essas coisas aí. Uma pessoa que esteja cadeirante, que esteja acamada. Leandre, você tem uma experiência muito grande de 3 mandatos lá no ato legislativo, na criação de leis, de projetos, etc. E agora você tem essa experiência na execução. Aonde que dá para fazer mais? Ou aonde que você se encontra melhor? Ou os dois, tanto o legislativo como o executivo, é importante? Como é que você avalia isso? Eu acho que a cada dia a gente amadurece, né, Balduino? Quanto mais o tempo passa, quando você pisa, o coração sente. É difícil você falar de coisas que você nunca experimentou. Então, essa passada minha pelo executivo, eu acredito que foi muito positiva, porque a gente conseguiu colocar na agenda política a pauta das mulheres. A gente conseguiu trazer luz para a pauta das pessoas idosas, mostrando a urgência que se tem de fazer políticas públicas para que o envelhecimento seja verdadeiramente uma conquista e não um desafio e muitas vezes um problema. E mostrar também que quando a gente quer, a gente consegue, né? Com dedicação, com propósito. E eu tive também, lógico, muito apoio do governador Ratinho Júnior. Porque de nada adiantaria eu querer fazer e não ter o apoio dele. Verdade. O governador Ratinho Júnior me deu todo o apoio. Tanto que uma secretaria que começou há menos de 3 anos, tem 2 anos e 10 meses agora, em fevereiro vai fazer 3 anos, a gente tem assim uma estrutura e já uma prestação de contas digna de uma Secretaria de Estado já estruturada. Que maravilha. Né? Hoje a gente já tem um orçamento de quase R$500 bilhão para fazer políticas públicas voltadas à promoção de gênero, de raça e de gerações. Comparado ao orçamento de outras secretarias, é um orçamento bem significativo, muito significativo. Nós estamos investindo para preparar as cidades, para que elas possam acolher as pessoas à medida que elas envelhecem. Aqui na nossa região, foram dezenas de cidades que receberam recursos para obras, seja de centro-dia, de centro de convivência, de complexo social, que é uma cidade da pessoa idosa que vai acontecer em Coronel Vivida. Foi uma das cidades contempladas. Casa da Mulher Paranaense, que é um equipamento para as mulheres terem acesso à formação pessoal, profissional, empresarial. Tudo com recursos do Estado. Veículos, ônibus, agora que nós estamos entregando, acabamos de entregar um para Pato Branco, um ônibus voltado ao fortalecimento das pessoas idosas terem a oportunidade de terem um convívio comunitário, poderem passear, poderem fazer viagens. Então, assim, são políticas que hoje a gente está estruturando, que não é uma política de governo, é uma política de Estado. Eu aprendi muito bem nas aulas de engenharia que a parte mais importante de uma obra é o alicerce. É a fundação. E o meu papel, a minha missão, quando eu cheguei aqui no estado do Paraná, eu falei para o governador, eu sei o tempo que eu tenho. Talvez não dê para fazer tudo o que eu gostaria de fazer, mas eu quero deixar aqui uma base bem sólida para aqueles que vierem depois da gente poder dar continuidade, porque é uma política de futuro. E eu lembro que você chegou no momento nessa secretaria que o Ratinho tinha errado na escolha, algo assim. E aí você chegou, imagino que ele também levou em conta isso, o teu idealismo, a tua energia, a tua vontade de fazer diferente. Nesse desenho que você fez, tanto lá no parlamento, como agora na secretaria, dá para considerar que temos uma inclusão maior hoje? Eu acredito que sim. De 1 a 10.
você avalia quanto? Eu acho que quando um assunto entra na agenda política, o mais importante é que ele não volta mais. Ele não sai mais. Você não regride mais. E outra que são assuntos importantes, urgentes, né, necessários. Tanto a questão da mulher quanto a questão da pessoa idosa, eu acho que ganhou muita visibilidade, ganhou muito relevo. E o mais importante, a gente pode mostrar para as pessoas os seus direitos, o quanto elas são importantes. E mais do que isso, é que obras são, sim, necessárias, mas elas só fazem sentido se elas mudarem a vida das pessoas. Exatamente. E se você me perguntar, o nosso trabalho, talvez ele não dê frutos agora, tudo aquilo que a gente plantou. A gente não está, com todo o respeito aos nossos agricultores, mas a gente não está plantando soja, que dá 3 safras por ano. Nós estamos plantando carvalho, que é para aguentar todas as tempestades, que é para estar seguindo firme. Então, ele demora para crescer, mas ele cresce com muita vitalidade, com muita força, e suas raízes são profundas. Se você me perguntar, o plantio que você fez, a nota que tu dá de 0 a 10, eu acho que uma nota superior a 8. Muito bom. Sinal de que você sabe que plantou a boa semente, né? E o que eu também queria perguntar para você é um pouco de bastidores, mas fique à vontade para responder. Como é a sua relação com o governador? Ele mais te diz sim ou mais te diz não? Como que vocês se entendem ali? Porque você falou agora há pouco que o orçamento da secretaria chegou a quase R$500 milhão. Você tinha quanto quando você iniciou? Não tinha mais que 100 mil. Pois é, então... Mas é assim, até acho que é legal essa pergunta para a gente poder tirar a curiosidade das pessoas. Exatamente. Eu conheço o governador há muito tempo. Tempo ainda que ele era deputado, depois que ele foi deputado federal, quando ele foi secretário de Estado, enfim. Eu conheço ele há muito tempo. Vocês foram deputados juntos? Não chegamos a ser juntos. Não. Quando eu me elegi deputada federal, ele era deputado estadual. Na época, secretário das cidades. E o governador Ratinho Júnior é exatamente aquilo que você vê. Exatamente. Ele é uma pessoa muito simples. Ele é autêntico. Muito humilde. Não dá para acreditar o que ele é hoje, da maneira como ele é uma pessoa simples, humilde, verdadeira. Então, eu e ele temos assim um conhecimento de longa data. Sabe ouvir também? Muito. Ele é bom de fala e bom de escutação também? Ele tem memória fotográfica. Olha você só. fala para ele as coisas, dali um tempo, ele lembra daquilo que você falou. Muitas vezes não dá no momento que a gente apresenta. Mas sempre que a gente consegue construir, a gente acaba construindo isso junto. E para te falar bem a verdade, eu falo bem pouco com ele. Porque eu sei que o tempo dele é raro. E ele sabe que pode confiar no meu trabalho. Então, eu acho que é uma conexão de muita confiança. Uma mútua confiança. Então, assim, a gente não perde muito tempo discutindo as coisas. O governador é muito de metodologia. Então, quando você prova para ele que o teu método é um método eficiente, ele te dá toda a autonomia para que você possa desempenhar aquilo que você se propôs a fazer. Lógico, sempre mostrando os resultados, né? Então, eu acho que ele tem assim muita clareza naquilo que ele quer. Ele tem muita firmeza também naquilo que ele propõe e sabe em quem confiar. Verdade. Hoje você tem trânsito em todos os municípios, nos 399 municípios do Paraná. Você é conhecida. O que mudou? Porque você está a cada dia, a cada momento, num lugar diferente. Como é que é essa agenda, essa rotina? Como é que as pessoas te recebem? Foi uma grande experiência, sabe? Poder estar em muitos mais lugares que antes eu não tinha oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Eu sempre brinco com os políticos que muitas vezes me dizem: eu entrei na política pelos amigos, não saio pelos inimigos. Comigo aconteceu bem ao contrário. Eu entrei na política pelas minhas inconformidades com a política e hoje não saio pelos nossos amigos e companheiros, porque a gente fez, graças a Deus, muitas amizades, porque eu tenho leitura. Que aquilo que hoje eu ocupo, um cargo, um mandato, ele é passageiro. Mas a amizade que a gente conquista das pessoas é para a vida inteira. E é por isso que a gente tem que ter uma relação de respeito com as pessoas. Então, eu acredito que as pessoas devolvem aquilo que a gente também oferece. Verdade. Todo mundo que vem na nossa secretaria é muito bem recebido.
né? Porque ali é a casa do povo. Nós estamos ali para atender as pessoas. Em especial, uma Secretaria de Estado está ali para atender os municípios. Então, eu acredito que assim, a forma que a gente atende os municípios é o mesmo carinho que eles devolvem quando a gente vai. Eu hoje, assim, para chegar aqui, fui me atrasando um pouquinho em cada lugar, porque você chega lá, todo mundo quer conversar com você, as pessoas querem te conhecer, porque alguém já esteve com a gente e falou. Então, tem sido uma experiência, assim, muito positiva, mas também de muita responsabilidade, claro, né, Balduino? Claro. Quanto mais as pessoas te conhecem, mais elas esperam que você possa Mas você ajudar. se comunica muito bem, você se comunica bem com as pessoas, você também tem essas características que você disse do Ratinho, a autenticidade, a espontaneidade, a simplicidade. Sou testemunha disso, é por isso que eu gosto de você, por isso que te convidei para vir aqui conversar conosco, né? O que eu tinha antes de encerrar? E o futuro? Antes de encerrar a primeira parte do nosso podcast. E o futuro? Bom, agora, se você for candidata a deputada, você tem que se licenciar em março, né? Sim. É aquela história, né, Balduino? O amadurecimento traz para a gente também mais leitura. E hoje eu vejo, assim, o quanto que, com essa experiência aqui no Executivo do Estado, a gente pode melhorar ainda mais, né, o nosso trabalho na Câmara dos Deputados. Então, dentro dos meus planos, né, porque os planos de Deus são sempre melhores do que o da gente. Claro. E se for da vontade dele, em março, final de março, eu retorno para o mandato. Né, porque para que eu possa concorrer a qualquer cargo que seja, eu preciso estar descompatibilizada de qualquer função pública executiva. Então, a gente sabe que se tudo der certo, eu fico ainda até final de março aqui no Governo do Estado. E a partir de abril, eu retomo as minhas funções parlamentares no Congresso Nacional e acho importante estar lá. A gente está passando por momentos bastante delicados, mas eu acho que a gente tem, assim, maturidade suficiente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito equilibrada e que a gente vai poder conduzir da melhor forma também mais um ano do nosso mandato, embora, mesmo licenciada, Balduino, a gente nunca deixou de atuar na Câmara dos Deputados, de exercer a nossa função parlamentar, de estar presente nos municípios e ajudando os municípios que sempre me apoiaram e que acreditaram em mim. Inclusive, Pato Branco é uma das cidades que a gente tem destinado muitos recursos do nosso mandato, porque sempre a gente reassume um período, principalmente para poder fazer a indicação do orçamento, para não deixar os municípios que acreditaram em nós desassistidos. Eu também tenho uma conexão bem importante com quem ocupa hoje o meu lugar lá na Câmara dos Deputados, para que a gente tenha as decisões alinhadas e que o meu voto lá na Câmara não faça falta. Certo. Que ele possa votar também de acordo com as nossas convicções. Eu acho que a gente é bem alinhado nesse sentido, não tivemos nenhum tipo de contratempo. E assim deu também para que eu pudesse ter essa oportunidade de mostrar que sim, a gente faz leis para mudar a vida das pessoas e que, se tiver pessoas que queiram de verdade executar, essas leis saem do papel e mudam para melhorar a vida das pessoas. Isso mesmo. Olha o presente que eu recebi aqui da Leandre. A reedição do livro A Dona da Pensão. Olha aqui. Inclusive com alto relevo. Tá lindo. Que obra maravilhosa. Vou até me exibir aqui com assinatura. Está aqui, ó. Olha só. Maravilha. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e, no retorno, nós vamos dar uma pesquisada na vida pessoal da Leandre. Fique aí, já já nós voltamos com o podcast Mentes Brilhantes. No ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir.
Constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. Há 50 anos, a Vividence Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividence se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividence, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. De volta com o podcast Mentes Brilhantes, conversando hoje com a Leandre Dal Ponte, deputada federal, secretária de Estado. Antes de dar continuidade ao nosso bate-papo, falar da MPB Magazine Pato Branco, que veste esse modesto apresentador. E você sabe que lá, além de todas as marcas, ou as principais marcas, né, de roupas do Brasil, a MPB tem a comodidade do estacionamento conveniado, que fica ao lado da loja. Tem uma equipe de consultores que olham para você, analisam o seu perfil e te ajudam a escolher a roupa certa para qualquer momento, seja ele mais formal, né, numa formatura, num evento, algo mais formal, ou para o dia a dia. Vai então a MPB Magazine Pato Branco. Leandre, de volta então, me diga algo que você me contaria e que eu não acreditaria. O que seria isto? Algo assim, Balduino, você não sabe que eu, sei lá, acordo de madrugada e não consigo mais dormir? Não sei, eu estou jogando exemplos para você entender a minha pergunta. O que você me contaria que eu não acreditaria? Nossa, que pergunta difícil, Balduino. Eu sei, essa aí faz todo mundo pensar. Esse é o segredo. Eu acho que algumas coisas que as pessoas se surpreendem quando eu conto é que agora, completando meio século, eu também tenho 35... Está revelando a idade. Ela é resolvida, né? Tenho 30... Completou ou vai completar? Completei já. Completou? Completei. 5.1. 5.0. 5.0. Tá agora certo. eu já estou no 5.1. Daqui para frente, 5.1. Então, chegando aos 50... 35 anos de casada. Isso resume-se a dizer que casei com 15 anos. Ah, verdade. Realmente é uma coisa... Você fala para pouca gente isso, né? Eu falo a verdade. Quando me perguntam, eu conto. Mas não é mais comum hoje em dia as meninas casarem. E com eu espero 15 que não anos. seja mais também, Verdade. né? Eu tive assim, a sorte de casar com uma pessoa maravilhosa, né? Sou casada com o mesmo marido até hoje. Mas é coisa que, na época, era o que tinha, né? As mães criavam e educavam as filhas para casar. Principalmente numa família de 11 filhos, né? Olhando para trás, até aqui, você se considera uma pessoa de sucesso? Eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu tenho certeza que Ele me deu muito mais do que eu preciso e bem mais do que eu mereço. Até uma frase que diz assim, do Alan Cohen, que Deus só pode fazer por nós o que pode fazer através de nós. Então, isso demonstra que o milagre é você, né? Você se considera, então, que você atingiu esse milagre de fazer sucesso, de entregar mais, de ser uma pessoa relevante? Eu acho que a gente atingiu um propósito. Eu sempre
tive vocação de servir as pessoas, de cuidar das pessoas, e acho que estou hoje no lugar que posso fazer isso. Se você fosse elencar três passos, uma cartilhazinha com três maneiras de alcançar o sucesso, de atingir o objetivo, de ter um resultado como você teve na tua vida até aqui, você daria quais conselhos? Primeiro, nunca se iluda com o poder. Ah, é? Porque ele é passageiro. Segundo, nunca se esqueça de onde você saiu. A origem. Porque não importa onde você esteja. Eu acho que você se define por onde você começou. E terceiro, sempre valorize aquelas pessoas que estiveram ao seu lado, né? Mesmo que hoje elas não estejam tão próximas, mas se as pessoas fizeram a diferença na tua vida, lembre de valorizar elas e ter gratidão. Não sei de quem é a frase, mas alguém disse que o poder é solitário. Você concorda? Eu não sei, porque eu não uso ele como um instrumento para me beneficiar. Eu uso ele como um instrumento para servir as pessoas. Então, eu não me sinto sozinha. Sei que tenho poder, mas não me sinto sozinha. Às vezes tem até gente demais próximo, ou não. Você não se importa. Eu acho que Deus sempre me colocou pessoas boas no meu caminho e me afastou daquelas que não são tão adequadas para Mas estar com você a tem gente. uma triagem também, uma peneira. Essa quero, essa não quero. É que eu acho que as pessoas já... Eu sou uma pessoa muito autêntica, né? E muito direta, então é difícil essas Quem pessoas... te gosta. Quem não te gosta, nem chega muito perto. Eu tá acho que é tudo meio certo. por aí, Baltino. Além da vida pública, além da parlamentar maravilhosa que você é, da secretária relevante que você se tornou até aqui nesses quase 3 anos, o que mais que você faz para se divertir? Deve ter momento para isso, né? Viagens. Eu quase o tempo todo trabalho, mas me divirto também. E aproveito, porque... Sobra algum tempo pro Cleo? O Sobra, esposo? até para pescar. Ah, até pra... Isso é uma das Mas coisas você que a gente pesca gosta. com ele ou você só come os peixes? Pesca. Não, a gente não come peixe, porque ele solta. Ah, Só faz pesca faz pescaria esportiva. sustentável. Mas dá tempo da gente cuidar de casa, porque eu também faço serviço de casa, gosto de cozinhar. Dá tempo de ir no shopping, porque eu também gosto dessas coisas. Então, eu sou uma pessoa bem normal, bem comum. Maravilha. Qual a maior gentileza que alguém já te fez? Meu Deus, me surpreendi. Aquela pessoa fez isso. Qual foi a maior gentileza? Ai, Balduino, todo dia a gente é abençoado com tantos gestos bons de pessoas. É bem difícil para mim, que já convivi com milhares de pessoas, citar algo nesse nível. Por exemplo, quantas pessoas que eu convivi com a vida por um fio, dando lições para gente que são inesquecíveis. Então, acho que as pessoas incentivarem a gente a continuar. Todas as vezes que as pessoas rogam a Deus que Ele proteja a vida da gente. Eu sou muito ligada nessas coisas, sabe? Eu não sou muito ligada em coisas materiais, a presentes, né? Eu acho que tem coisas assim que têm um valor imensurável, principalmente quando as pessoas... Você vê que as pessoas torcem por você, que as pessoas rezam por você, que é verdadeiro. Acho que isso são coisas que não têm preço. Acho que é a coisa que mais me deixa assim... vibrante. Como é que você desenvolve a tua espiritualidade? A energia com o divino? Eu acho que tem uma conexão bem grande com Deus, sabe? Eu tenho uma fé muito grande. Não sou muito de frequentar a igreja, mas acredito muito no poder de Deus e que a gente não é nada sem Ele. É menos religiosa e mais espirituosa. Eu acho que também a gente tem que praticar. Porque de nada adianta a gente só orar e estar, né, frequentemente demonstrando que é uma pessoa de fé, quando nas tuas atitudes e nas tuas ações não é exatamente isso que você demonstra. Jesus disse, tu me mostre as obras, eu te direi se você tem fé, né? O que te frustra e o que te anima no ser humano? O egoísmo. Te frustra. Sim, e o entusiasmo. A energia. Porque uma pessoa entusiasmada tem Deus no coração. Ah, é. Então, entusiasmo chama, né?
Deus dentro da alma. É engraçado, né? Porque eu trabalho muito, né? É uma característica minha, eu sou assim, eu não reclamo. Mas sei o quanto que eu trabalho. E às vezes eu canso, né? Então, às vezes você chega tarde e acorda muito cedo para conseguir cumprir a agenda no outro dia. E às vezes você vai iniciando o dia e vai indo. De repente chega alguém entusiasmado na tua frente, assim, pronto. Parece que abriu as portas para você, o dia fica mais leve, você se anima junto com essa pessoa. É interessante isso. Como uma pessoa entusiasmada contagia a gente, contagia todo mundo. Você sabe que nos nossos treinamentos de comunicação de oratória, tem um conteúdo que está dentro disso que você está dizendo. Diz que a característica que as pessoas mais percebem, né, de você é a tua energia. E a energia o entusiasmo é uma forma de manifestar. Mecanismo. É um mecanismo de energia, né? Vamos supor que você tivesse agora todos os veículos de comunicação, as redes sociais, está todo mundo olhando para Leandro Dal Ponte e você vai dar a tua mensagem. Qual seria? Vamos citar aqui uma frase que eu gosto muito de Vitor Hugo. Nada é tão poderoso como a força de uma ideia cujo tempo chegou. Nossa, é forte mesmo, hein? Dá para repetir? Nada é tão poderoso como a força de uma ideia cujo tempo chegou. E isso remete a muitas coisas que, durante muito tempo no Congresso, eu falei para as paredes. E o tempo chegou. O tempo das mulheres, o tempo do envelhecimento, o tempo de cuidar das pessoas. Tudo isso hoje tem alta relevância. Mas lá atrás, alguém abriu o caminho. Você sentia que no começo, quando você começou a falar de inclusão do idoso, das mulheres, dos marginalizados, você falava às paredes, ninguém estava nem aí com a mensagem? Falar da primeira infância, por exemplo. Também. Quando iniciamos esse trabalho, também. Foi quase que falar ao vento. Mas o tempo chegou. E hoje, concluindo esse ciclo dentro da Secretaria de Estado, eu digo o seguinte: somos aqueles por quem estávamos esperando. Muito bom, Não tem como deixar para outro fazer. Se você está ali, é o momento certo, é a hora certa, você tem que fazer a tua parte. Isso é maravilhoso. Se você quer um mundo melhor, tu tem que dar a tua contribuição. Verdade. Agora eu vou mais fundo. Qual o momento mais... Eu já gastei todo o meu repertório. Não, tem muito aí. Tem muito. Você nem falou nenhuma história do livro ainda, para ter uma ideia. Então tem muita coisa. O momento mais triste da tua vida? O dia que eu perdi minha mãe. E faz pouco tempo, né? Acho que eu nunca senti tanta tristeza. Se ela estivesse, e ela está, em outra dimensão da vida, te vendo, pode olhar para ela e dizer o que você diria para ela. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Faz falta. Nossa, meu Deus, dói muito. Qual a grande lição que ela colocou na cabeça dessa filha, Leandra Dal Ponte? Ela é uma inspiração pra gente, pra ser quem eu sou. Eu me lembro, Balduino, que quando terminou a gestão lá em Saudade do Iguaçu, nós perdemos a eleição naquela época, por isso que eu me mudei de cidade. E a pessoa que ganhou a eleição deu uma entrevista na Rádio Chopinzinho. E eu não ouvi, mas a minha mãe escutou. E as pessoas pediam muito quem que ele ia escolher para ser secretário de saúde. E a pessoa disse que ia escolher uma pessoa que tivesse moral. E aquilo me doeu muito, porque a minha mãe me contou isso. Ela falou, eu escutei ele falar isso. Eu falei, mãe, e o que você acha disso? Ela falou, eu sei quem eu criei. Eu sei quem você é. Nossa, isso é muito forte. E aquilo foi suficiente para dizer, eu não sou o que tu diz, eu sou o que sou. E talvez se eu tivesse ficado lá em Saudade do Iguaçu, não estaria onde eu estou hoje. Então Deus também faz coisas na vida da gente, diferente dos nossos planos, com os planos deles, para colocar a gente em um lugar que ainda a gente possa fazer mais. Por isso tem que entender os sinais, né? Agora vamos mudar então essa energia do momento mais triste para o momento mais feliz. Acho que todo dia que você acorda vivo tem que ser um momento feliz. Isso é verdade, mas deve ter algum onde, né, por exemplo, aquela eleição de mais de 120 mil votos, não sei, né? Sabe, Balduino,
vivi muito com pessoas que lutaram muito pela vida. Então, muitas vezes a gente não consegue reconhecer as pequenas conquistas, as pequenas coisas que é o que faz a diferença na vida da gente. Então, eu procuro também me alegrar com coisas pequenas que a gente vai construindo, vai conquistando. Se eu pudesse aqui citar tantas coisas, mas eu vejo assim, poder estar em paz é uma grande alegria. Poder dividir minha vida com uma pessoa maravilhosa como é o Cleomar, como é a família dele, como é a minha família, também são coisas que me fazem muito feliz. Olhando hoje, a gente que tem a oportunidade de conviver com tantas pessoas que têm muita dificuldade, que já passaram por tantas provações, não tem por que você dizer, eu só vou ser feliz se eu conseguir tal coisa. Eu acho que tudo aquilo que você conquista, você tem que aprender a amar. Porque senão nada vai ser o suficiente, nada vai ser o bastante. Então, acho que todas os passos que a gente deu, que deram certo, para mim me fizeram feliz. Não quero aqui separar nenhum, até para não ser injusta. É uma frase que virou clichê, que diz que a felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Então foram vários, tanto que não dá para escolher um. Eu acho que a gente tem poucos momentos de infelicidade. É que a gente dá muita importância para eles. Verdade. A gente tem muito mais força para reclamar do que força para agradecer. Mas a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Nossa, daria para encerrar o podcast com essa frase aí, viu? Mas nós vamos encerrar com outra. Sempre tem pessoas para baixo, pessoas que se sentem derrotadas, pessoas que estão no momento de perda, pessoas que estão no momento ruim, no momento para baixo. O que você diria para quem está nesse momento? Que nenhuma tempestade dura para a vida inteira. E que depois dessa tempestade sempre tem o sol. E o sol existindo sempre haverá esperança. Eu acho que é isso. E se você me permite, se você um dia estiver para baixo, leia A Dona da Pensão. Ele não fala sobre mim. Ele fala sobre pessoas que lutam pela vida. E a gente tem vida e muitas vezes em abundância. E mesmo assim acha motivo para ficar para baixo. Essas histórias aqui são reais. Pessoas que tinham todos os motivos para desistir, lutaram e venceram. Verdade. Eu até ia pedir para você destacar uma das histórias. Se você não quiser citar nome, só cita as circunstâncias, né? Eu li o livro, recomendo, super recomendo. Tem histórias realmente que nos fazem repensar, porque quando nós temos saúde, basicamente precisamos só sobreviver em termos de alimentação, o resto já está tudo resolvido. E aqui tem histórias de pessoas que perderam tudo, às vezes perderam vidas, perderam filhos, pessoas queridas, e essas histórias vão te fazer repensar várias situações da tua vida. Quer destacar alguma? Eu quero destacar a experiência que eu vivi na Casa de Apoio e por isso que eu me inspirei a escrever esse livro. Ele foi escrito em 2013, quando eu me desliguei da Casa de Apoio. E hoje nós fizemos a 2ª edição em celebração aos 25 anos de existência da Casa de Apoio. Hoje ela é a maior casa de apoio do Brasil, atende mais de 500 pessoas por dia. Mais de 500 por dia passam ali? Sim. Ou estão ali hospedados, Sim. dando apoio a entes queridos que estão doentes em tratamentos. Sim. Caramba, é muita gente, hein? E eu acho que a maior lição é que Deus nos dá a oportunidade de estar por lá de dentro do balcão. Mas que a gente pode estar no lugar dessas pessoas e a gente não sabe o dia de amanhã. Quando que a gente vai precisar? E é por isso que fazer o bem faz bem para a pessoa que recebe, mas faz muito mais bem para quem o faz, porque ele retorna a você. Então, as histórias que estão aí, quase todas elas se resumem a uma única experiência. O quanto que as pessoas se engrandecem na fé. A fé deixa as pessoas gigantes. Hoje eu muita converso força. com essas pessoas e eu tive um episódio há poucos dias aqui, em Pato Branco, inclusive, quando reencontrei uma amiga, uma das primeiras pessoas que foi lá para a Casa de Apoio, que eu levava ela para o hospital e eu não acreditava que ela ia sobreviver, porque era muito sério, muito grave o problema dela. E isso já fazem 22 anos.
E eu encontrei ela aqui dentro do hospital, cuidando da mãe dela, que a mãe dela caiu, quebrou um braço. E eu, por acaso, estava visitando o hospital, o doutor Ivânio me levou a conhecer a ala do Hospital do Idoso, ali na Policlínica. E eu encontrei, vi ela, vi a mãe. A mãe, quando me viu, começou a chorar. E dizendo, lembra, Leandre, tudo que nós vivemos junto com a filha? Eu falei, pois é. Eu fui uma das pessoas que não acreditei que ela estaria aqui hoje, curada. E ela está aqui hoje. Maravilhoso. Que histórias extraordinárias. Temos presentes, né? Para Leandre. Cadê os presentes? Temos 2 presentes para você. Sim. Aqui ninguém participa de um podcast, nos dá gratuitamente ideias brilhantes da mente brilhante sem receber um presente. Esse aqui é da Bela Forma, que é uma empresa patobranquense que já atua em todo o Brasil e que mandou esse presente maravilhoso aí para você. Se você quiser ler parte do que eles personalizaram para você, o presente, pode ficar à vontade. Olá, Leandro Dal Ponte. Espero que goste. Tudo foi preparado com muito carinho, especialmente para você. Muito obrigado. Eu acho que eles viram que eu estou precisando, né? Não sei. Aí já Obrigada. Não sei. É o Joey Casagrande o responsável por isso. E aqui está um presente da Hering, o básico do Brasil. Duvido quem não usa uma Hering, né? Então, meu marido é fã, viu? Então, Uau. podemos providenciar uma camiseta para ele, que ele merece também, né? A cor da paz. A Gertrudes, a equipe da Hering, são Obrigada, sempre muito Gertrudes. amáveis e enviaram esse presente para você também, para você levar como lembrança. Muito obrigada. Ela pode levar a xícara personalizada? Ó, Uau. a xícara personalizada também é tua, é um presente Obrigada. do Mentes Brilhantes. E eu quero agradecer quem fez o café, que tá uma delícia, viu? Pode citar o nome se quiser. É a nossa querida amiga Rosângela. Isso aí. E vou te dizer, viu? A dona da pensão. Que mulher incrível, viu? Ela é um farol. Muito obrigado. Isso aí. Diz que do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Bom, que isso seja justificável. Obrigado, Leandre. Obrigada, Foi um Valdir. prazer falar contigo, tá? Igualmente. Parabéns por tudo que você se tornou, pela tua performance como deputada, como secretária de Estado, e nós da produção do Mentes Brilhantes desejamos a você mais sucesso ainda, que você atinja todos os seus objetivos de vida. Muito obrigada para você também. Obrigado. Então, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, o nosso podcast, se inscreva, sugira para os amigos, vamos fazer uma audiência grande, porque a nossa promessa é falar com mentes brilhantes, você não imagina quem vem aí. Além da Leandro, tem gente muito boa que vai falar aqui no nosso podcast, tá? E você já aciona o sininho, que o próprio sistema te avisa quando tem um novo episódio. Voltamos em breve. Grande abraço. No ano de 1994, a Agicop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br. Vitorino, Paraná.
Há 50 anos, a Vividense Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividense se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividense, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil.